cada um trouxesse alguma coisa. Bom dia a todos. Estou aqui com o Jorge, né? A gente vai dar continuidade à leitura aqui do banquete do Platão. A gente está vendo o discurso do Fedro. Estamos já no finalzinho já, né, Jorge? Do discurso dele, que ele Do está trazendo Fedro, do, do, do Fedro, sim. do Fedro, exatamente. Ele trouxe uma série de questões aqui, né? A respeito de quem é o Eros, né? E está fazendo uma descrição aqui desse Deus que ele diz que é um dos mais velhos, e por isso ele traz honrarias, né? Justamente por ele ser velho. Ele fala também da relação ali né, ele traz algumas autoridades, né? Como Hesíodo, Acusilau, Parmênides, que trazem toda uma cosmologia a respeito do Fedro também, do Fedro já a respeito do Eros, né? E depois ele fala da relação ali do amado com o amante, né? Fala brevemente ali que a melhor coisa que se acontece para um amado, para um amante para um amado é ter um amante, para um amante ter um amado igualmente virtuoso, né? Então o Eros ele tem essa característica para o Fedro, né? De trazer a virtude para o ser humano, né? De tornar ele virtuoso. Então, aqui a gente está já quase no final aqui do discurso dele, a gente vai dar continuidade, né, a esse discurso dele. Né, Jorge? A gente Vamos, parou, vamos, vamos. na- parou aqui na passagem 180A, né? Sim, Você quer, exato. você quer começar a É ler? uma tolice, é uma tolice, não é? Foi aí que ficámos ou foi antes? Foi aí mesmo. É. Hum. Avança? É uma tolice o que Ésquilo apregou ao falar de Aquiles como amante de Patroclo. Por isso que eu estranhei que a gente leu lá ele falando que o Patroclo era amante do Aquiles, mas não, eles são primos, né? Aí ele diz aqui, ó, né? É uma tolice o que Ésquilo apregou ao falar de Aquiles como amante de Patroclo. Aquiles, cuja beleza excedia não apenas a de Patroclo, deixa eu só tirar o ícone do Google Meet da frente, a beleza de Patroclo como a de todos os outros guerreiros juntos, sendo, de resto, muito mais novo, conforme testemunha Homero, pois não tinha ainda barba. Ora, se não restam dúvidas de que os deuses avaliam ao mais alto grau essa forma de mérito que se associa ao amor, não é menos certo que admiram e apreciam ainda mais nas suas recompensas quando é o amado que dá mostra de afeição pelo seu amante do que no caso inverso. Efetivamente, o amante tem em si algo de mais divino do que o amado. É a divindade que o inspira. E por isso os deuses concederam maiores honras a Aquiles do que ao Sete, ao enviado, ao enviá-lo para as ilhas dos bem-aventurados. Aí está, por minha parte, o que tenho a declarar-vos sobre o amor. Ele não é só o mais antigo e venerável dos deuses, como o que tem mais poder para levar os homens a alcançar o mérito e a felicidade, tanto na vida como após a morte. Tal Certo. foi, mais ou menos, o discurso de Fedro, de acordo com meu narrador. Seguiram-se-lhe alguns outros de que não estavam já bem lembrado, pelo que os pôs de parte, passando a referir-me o discurso de Pausanias. Aí já começa outro discurso, que é o do Já. Pausanias. Temos outra vez a ideia de que isto não é vivido em primeira mão, mas é contado por outro. Sempre. Isso. É sempre essa ideia. É. Mas pronto, isso não é o caso. O que é que tu dizes acerca desta coisa toda? Essa É, última coisa. isso. Sim, Ele já traz uma informação aí, né? Como a gente já falou, sobre algo que ele tinha sido falado antes, que Aquiles era sim. amante de Patroclo, né? Mas só que isso foi o Ésquilo que disse, o tragediógrafo. Só que
né? Só que aqui ele diz que não é, eles não Pois. eram amante, né? Mas só que aqui eu percebi uma coisa, o amante, ele é o mais velho, o amado é o mais novo, né? Então, deixa eu ver, é uma tolice o que ela pregou a falar de Aquiles como amante de Patroclo. Aqui, eu achei que ele fosse tentar contradizer, né? Só que ele está dizendo que Aquiles não é amante de Patroclo, ou seja, Aquiles não é, ele está falando no sentido de Aquiles não ser o mais velho, É né? isso. né? É isso mesmo. O argumento é esse. É, Exato. É isso. aí, É isso mesmo. aí, aí ele continua aqui, Patroclo como a de todos os outros guerreiros juntos, sendo, de resto, muito mais novo, né? Ora aí está. Pronto. Muito É mais isso mesmo. conforme testemunha Homero, pois não tinha ainda barba. É isso Então, mesmo. o que ele está querendo dizer é que se é mais novo ou não, né? Deixa eu ver aqui. Aquiles como amante de Patroclus. Não, Aquiles cuja beleza excedia não apenas a de Patroclo, como a de todos os outros guerreiros juntos, sendo, de resto, muito mais novo, conforme testemunho. O Olha, Aquiles era mais novo, ou seja, o que ele está dizendo é é que mais novo. É Aquiles não mais era o novo. amante, Aquiles era o amado. Mas, ou seja, é um pouco isto. O Aquiles, de facto, eh, é um exemplo muito elevado. E isso é, historicamente, do ponto de vista da tradição grega, é muito elevado. Cedro, o que é que faz? Contesta isso. Corrige a leitura vulgar. A leitura vulgar. Porquê que corrige a leitura vulgar? Porque Aquiles não é o amante, mas o amado de Patroclo. E diz precisamente o, uh, o seu ato de amar é mais admirável, sendo mais jovem e sendo amado. Escolhe morrer para vingar Patroclo. O que é que aconteceu? O mais novo morreu para salvar o mais velho. E não o inverso. Tal era o amor que ele tinha ao amante. Um pouco como se fosse o aluno ao professor. O aluno dá a vida para o professor. O aluno é o amado, o professor é o amante. Mas havia aqui uma inversão por causa da idade, claro. Mas também pelo verdadeiro valor daquilo, que é morrer por alguém mais velho. E isso é um aspecto em que o Eros, tal qual é vivido por Aquiles, é mais elevado do que o de Pátroclo. Isso é. Ama de tal modo o amante que dá a vida por ele. É uma... Mas é muito importante porque mostra quanto o valor do Eros pode inclusive justificar a inversão de quê? A inversão dos costumes cívicos, dos costumes habituais. Isso é importante. Isso não deixa de ser filosófico até certo ponto. Não é? Deixa de ser filosófico. Uma vez que o humor consegue ultrapassar aquilo que é tido vulgarmente como o aceitável. Aí sim, aí sim. Não sei se estás de acordo com isso, não estás? Sim. Sim, o que é? O... Tem toda uma questão, né, a respeito de quem é o amante, quem é o amado, né, a conduta que um tem para com o outro, Ora, essa questão do amado, né, ser capaz de dar sua vida para o amante e vice-versa também, né. também, claro, que é o mais comum. Isso, É o mais comum. isso. E é muito curioso, né? Eu achei que ele ia refutar aqui, né? Que os dois não eram amantes, né? Porque eu já ouvi falar que eles eram primos.
Só que aqui ele está confirmando, né? Está É, o que confirmando é, que tem essa relação de amante e amado aí. o que é muito, acho muito importante é que o Eros não atua, não vai influir diretamente apenas no amante. Não é aquele que está apaixonado pelo outro. Não, não. O Eros também atua naquele que é amado. O Eros é capaz de levar a decisões da parte de quem é amado relativamente àquilo que é o amante. Quando tradicionalmente, na cultura grega, quem ama é a pessoa que obedece ao Eros, ou que está possuído pelo Eros. O amado é mais passivo. O amado, na tradição vulgar, e vamos ver agora já com o Pausanias, na tradição vulgar do Eros, o Eros comum, o Eros popular, esse Eros popular, geralmente o que diz é: eu amo o meu filho é amado por mim, ele gosta de mim, até na nossa maneira vulgar de dizer, não é? Sim. Nossa, eu amo o meu filho gosta muito de mim. Estas diferenças. Oi, Jorge, desculpa, eu fui pegar o carregador, Não mas faz mal. eu estou ouvindo o que você está dizendo. Sim, eu sei. Portanto, aqui o Eros não atua apenas no amante, não. Atua também naquele que é amado. Isto é Sim. importante, porque no fundo, o que é que está a acontecer do ponto de vista clássico grego? Está a acontecer que o Aquiles acaba por ser um herói, uma espécie de herói que vai dar a vida pelo outro, que é mais velho. É um bocado isto. É um bocado isto que se passa. Só que eu acho que essa questão dele ser mais velho e herói é coincidência, né, Jorge? Porque não é o fato de alguém ser mais velho que vai tornar ele herói, né? Por que Não, que não, ele era não, não. É o mais novo. O mais novo é que herói? vai ser herói. Pois é, o mais novo. Se bem que Pois, se bem que faz um pouco certo sentido, né? Um pouco assim. Mas pois. mais novo, né? O Eros está tornando ele mais virtuoso, mais guerreiro, mais forte, mais valoroso. Só que tem uma questão também, né? O Eros ele não atua só sobre o mais novo, né? Sobre Pois. ambos, né? Como já foi dito. Não, Pô, pode falar, Jesus. avança tu é que deves falar, não Não, sou não, eu. é que eu tenho uma outra questão aqui. Sim, A respeito de Eros, né? Porque aqui ele diz assim que Aquiles, deixa eu tirar aqui a tela do Google Chrome da frente. Aquiles, cuja beleza excedia, né? Cuja beleza excedia Pátroclo. Aquiles era muito mais belo do que Pátroclo, como a de todos os outros guerreiros juntos. Então, o Platão, ele está constantemente, ele sempre faz uma relação entre aquilo que é belo, entre a beleza e o Eros, já percebeu isso? Né? claro. Eu estava estudando aqui uma passagem, não dessa obra, né, mas da obra Fedro, sobre esse Sim, personagem aqui, que ele faz também essa relação do, da beleza com amor também. Só que aqui ele diz assim, né, ele faz uma comparação, ele diz que tudo, era isso que eu ia te falar quando a gente não estava gravando, que eu disse até que era para quando estivesse gravando, a gente estivesse discutindo o mesmo texto aqui, né, porque essa passagem, o, o Sócrates começa dizendo assim, tudo na alma é ebulição e efervescência, né? Que você disse que a pessoa tinha que ter essa inquietação, né? Para filosofar e tudo mais, né? Aí ele começa a dizer assim: tudo na alma é ebulição e efervescência, sentindo ela o mal-estar de quando aponta os dentes, né? Então ele faz toda essa analogia da dentição humana, né? Do nascimento também da asa, né? Da penugem da asa, para falar da transformação do que acontece, dessa transformação que acontece na alma, né? Então,
toda essa transformação ela está relacionada com essa, né, com essa analogia que ele faz de quando aponta os dentes, quando nasce os dentes, dentição humana, né? Quando a criança tá nascendo dente na criança, começa a ter irritação na gengiva, né? Começa a incomodar, a criança chora. Então, ele coloca isso tudo aqui como algo positivo também, porque tudo na alma, ebulição e efervescência, é necessário que seja assim, né? Aí, aí ele diz assim, quando aponta os dentes, sensação de gastura e irritação das gengivas, é o que se passa com a alma, quando sim. as asas começam a criar penugem. Em toda aquela efervescência, tem a impressão estranha de prurido, quando lhe nascem as asas. Assim, ao contemplar a beleza de um jovem que emite partículas para o seu lado emoção irresistível, daí o nome de emoção, que as recebe no seu íntimo. Estas abanham e aquecem, a dor para e ela se alegra, né? Aí isso ele está falando isso quando o amado está próximo do amante, ele funciona, por mais que tenha essa dor, né? Essa ebulição e efervescência, por mais que aconteça na alma do indivíduo, né? Mas só a presença do amado já funciona como uma espécie de remédio que apazigua, né? Toda a dor. Então, é isso que ele está dizendo aqui, né? Então, aí ele vai dizer o que acontece quando o amado está longe, né? Porém, quando fica separado dele, perde umidade, contrai-se os poros, né, da analogia, né? Por onde saem as asas e se ressecam, interceptando desse modo a passagem do germe da asa, né? Ou seja, quando ele está afastado do seu amado, o próprio organismo dele ele, como posso dizer, é, ele funciona de uma maneira diferente, né? Ele tem uma resposta a tudo isso, né? Aquilo que os poros ficam, quando né, geralmente os poros eles ficam abertos, quando está longe ele já perde aquela umidade, né? Que quando está Isso, crescendo, as asas ou o dente, aí tem que estar úmido para poder facilitar a passagem do isso, dente. Aqui não, aí já perde a umidade, os poros que antes estavam abertos já se contraem, né? E é que nem aquelas plantas, que quando o sol aparece, ele se abre, né? Aí quando o sol fecha, ele aqui é a mesma coisa. Então, contrai seus poros por onde saem as asas e se ressecam, interceptando desse modo a passagem do germe da asa, né? Ou seja, tem uma, uma resposta fisiológica já aqui, né? fisiológica, sim, sim, sim. Né? Aí ele vai dizer assim, porém, a só lembrança da beleza volta a rejubilar-se. Essa mistura sui generis de prazer e de dor, né? De dor, porque é preciso, né? Para a alma se transformar, e de prazer só de estar presente, só de estar Isso. próximo do seu amado. Deixa a alma angustiada e perplexa ante a Ora estranheza bem, da pois. condição. Tomada de frenesi, nem consegue dormir de noite, nem descansar de dia, procurando sempre, ansiosa, os pontos em que presume encontrar o dono da beleza. Isso. Ao percebê-lo, aspirando o desejo em largos exaustos, abre o que antes estava obstruído e, tomando novamente o fôlego, deixa de sentir as agulhadas e as dores, passando daí em diante a fruir do mais delicioso prazer. Essa razão de, por nada deste mundo, resolver-se abrir mão de seu amado e de não haver para ele o que se lhe possa comparar. Mãe, irmãos, amigos, esquece-se de todos. Se vier a perder seu patrimônio por incúria, pouco se lhe dá a correção e as boas maneiras, né, com Isso. cuja observância tanto caprichava, de toda agora as despreza, só disposto a servir e a dormir onde lhe for permitido, porém sempre o mais perto possível do objeto de suas cogitações, né, do amado. Pois. Pois, além de venerar o possuidor de tal beleza, encontra nele o único médico para a cura de seu sofrimento. Ora bem, essa Aí é ele, fina, esse. aí ele Vai, continua. finaliza assim: esse estado, belo menino a quem me dirijo neste momento, ou seja, a Fedro, Sócrates está se dirigindo a Fedro, Sim. é o que os homens denominam amor. Pois. Ou seja, há, em tudo o que tu disseste, foi muito a propósito e foi absolutamente
fundamental tudo aquilo que tu disseste, porque o amor aqui, e vai surgindo pouco a pouco, e depois no Fedro em cheio, no Lisis em cheio, no Hípias em cheio, muito. O que é que surge daquilo que resulta daquilo que tu disseste, que já está aqui presente? É que o Eros pode, e ele próprio, dá origem a um estado de desequilíbrio. Na busca de equilíbrio, ele adoece. A pessoa adoece. O Eros adoece, mas simultaneamente também salva. É ambíguo na maneira como faz. Não é? A pessoa, tu sabes, eu sei, todos nós sabemos que quando estamos apaixonados é encantador, mas ao mesmo tempo provoca sofrimento. Porquê? Pela distância. Mas não só. Porque quando estamos perto, o prazer de estar perto não impede o sofrimento de pensar que nos vamos separar. Ora, isto acontece de um ponto de vista físico, material, de um ponto de vista, vamos dizer assim, filosófico, espiritual, se quiser, já a questão é diferente. Mas esse sofrimento, mesmo do ponto de vista, no sentido grego, psíquico, mesmo do ponto de vista do sofrimento da alma, acontece sempre. Não há, em Platão nem nos gregos, ausência de sofrimento na relação com os outros. Nunca existe. Toda a relação com o outro é uma relação de sofrimento. Quer por ausência, por carência, por falta, quer por presença. Porquê? Porque entra a questão do tempo. Isso é a questão da tragédia grega. A questão do tempo. O passar, o já ter passado, o ir acontecer. Ainda não aconteceu, mas já aconteceu. Psicologicamente já foi. Estas questões psicológicas que se dão na alma estão muito presentes aqui e tu acabaste de referi-las. A questão dos poros, o deixar passar a tal umidade ou o secar, o de algum modo morrer, o ficar sem seiva, sem força de vida. Tudo isso está aqui em jogo e o Eros é simultaneamente o grande, é aquele que dá origem a essa seiva, ele próprio é seiva, mas também é o responsável por provocar, pela sua ausência, a morte. A morte. Isso está presente naquilo que tu disseste. Aqui, de forma figurada, também está presente no próprio Aquiles e no Patro. Uma vez que, por amor ao Pátroclo, que é o mais velho fisicamente, o mais novo, aquele que tem mais vida, vai dar a vida por ele, a vida física por ele. Mas dá a vida física por ele, porquê? Por causa da vida interior da relação que ele tem com Pátroclo. Mas há sempre morte. Nada nos diz que a morte de Aquiles não vai matar Pátroclo interiormente. Isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia. E nós sabemos que isso é assim. Se alguém morre, alguém que nós gostamos muito, nós também morremos com ela. Estas analogias, estas figurações que existem, estão aqui todas presentes, não é? Portanto, o amante, o amado, Platão muitas vezes é matreiro, é espertalhão, e toma a vez do amante e do amado. Faz assim umas trocas que deixam a pessoa assim um bocado perdida. Ainda bem que, olha, até acho, com franqueza, aqui entre nós os dois, mesmo por outro motivo qualquer que seja, entre nós os dois, acho que nós deveríamos, tu
E eu deveríamos tornar agora, logo a seguir ao banquete, talvez não fosse mal fazer uma segunda leitura, um segundo estudo do Fedro. Eu pensei a mesma coisa, já tinha pensado sobre. É, porque o Fedro não é por causa da figura do Fedro, é por causa do conteúdo do Fedro. Eu vim aqui àquilo que escrevi e simultaneamente traduzi por causa do Belo. Não é por acaso que o Fedro diz assim, a tradução é minha, aquilo que deve guiar os homens, que é onde viver belamente por toda a vida, é a vergonha perante as ações vergonhosas e o amor de honra pelas belas, não é? Portanto, o que é que isto significa? Aquilo que tu disseste há pouco. No fundo, o Eros é verdadeiramente Eros, é mau. O Eros, realmente, enquanto verdadeiro Eros e não ilusório, não enquanto o Eros vulgar, o Eros do corpo, vai conduzir àquilo que é belo. Àquilo que é belo. E isso está presente lá atrás. Está presente lá atrás. Eu tenho aqui o texto grego, por isso é que estou a ver. É a diferença que ele faz entre esta filomitia de epitoscalois, isto é, o facto de o amor existir perante as coisas belas e não perante as vis. Não há amor erótico, entenda-se, não há o amor de Eros perante as coisas más, perante aquilo que é vicioso, perante aquilo que é pura e simplesmente vergonhoso. Não é? Aí não há o Eros. Ou então o Eros aí é um Eros que vai ser considerado aquilo que vamos ver depois no Pausanias, não é? Que é o tal Eros, o Panderos, não é? O Eros de todos, o amor vulgar, o amor de todos, e não o amor celestial da Afrodite. Não, não. É isto que está aqui em causa. É isto que está aqui em causa. Tu estás a sorrir porque estás a lembrar-te das coisas, estás a ver essas coisas todas. É. Isto é muito interessante, hein? Porque, no fundo, repara bem, estamos a terminar, não é? O Eros não deixa de ter uma influência cívica grande, não é? Não deixa de ter, porque o Eros, de algum modo, se for verdadeiro, também leva os homens a procurar e a encaminharem-se para aquilo que é belo e não lhes permitirá cair naquilo que é vulgar. E, portanto, também formará o cidadão e, simultaneamente, também dará à política uma orientação de vida, uma vez que encaminhará o homem para aquilo que é belo. E o que é o belo? É o que é virtude, é a arete. É a arete. O ser virtuoso. Esse é o belo, não é? Do ponto de vista cívico e do ponto de vista ético. É isso. Grande conversa. Daí o exemplo que ele dá do o exército dos amantes e dos amados. Não é por acaso. Sim, sim. Ele dá isso como exemplo. Sem um exemplo de como o Eros pode ser vantajoso para toda a cidade. Porquê? Porque as pessoas no interior de um mesmo exército não se detestam, não se separam, amam-se umas às outras. Logo, o que é que amam? A beleza dessa relação. Então, não haverá divisão. Se quiseres ir buscar aí aspectos de natureza filosófica, perfeitamente. Perfeitamente. Não, e aí vais salvar o teu Fedro. O teu Fedro. Que tu naturalmente queres como sendo, como entendes, não é? Entendes como sendo legítimo e não está em causa, não é? Não está em causa. Vê lá o que é que tu aqui salientas mais nesta Hum, conclusão.
Ora, sendo de resto muito mais novo, conforme o testemunho Homero, pois não tinha ainda barba, falando de Aquiles, né, que era muito mais novo. Ora, É. se não restam dúvidas de que os deuses avaliam ao mais alto grau essa forma de mérito que se Uhum. associa ao amor, não é menos certo que admiram e apreciam ainda mais nas suas recompensas quando é o amado que dá mostras de afeição pelo seu amante do que Ora, no caso inverso. pois, Bora ver essa nota de rodapé aqui, número 26, o que que ela não diz aqui? sei. Deixa cá ver, eu tenho aqui o livro. Esta distinção entre Herartes, amante, e Paidica, amado, será mais Sim, vai de cá. demoradamente Sim. debatida no discurso de Pausanias, olha aí, no próximo Ah, discurso. pois é, pois é. É o que foi a seguir. Sim, sim, sim. Ah, pois vai ser, vai. Porque a diferença entre o Erastes, o amante, e o pai de cá, o amado, porquê que se chama pai de cá? Para as pessoas perceberem as palavras que dizem. Quando se fala em pedagogia, a origem está nesta palavrinha. A pedagogia, o que é encaminhar a criança, não é? Levar a criança. É o paidos. Paidos, em grego, significa criança. É daí que vem o pederastos, né? A pederastia. Isto é, o amor pela criança. Mas não é o amor físico. Senão isso é uma grande porcaria. Senão é aquilo que existe hoje em dia, não é? Isso aí é outra coisa. Isso é sexo infantil. Não é disso que se trata. É ter em conta aquela criança que está em formação e que o amante, entenda-se, vai cuidar para que seja a sua alma a, ou a sua psique, a sua pessoa, a crescer e não o aspecto físico. Senão vamos cair no sentido, como é que é? No sentido pornográfico da coisa. Não tem nada a ver com isso. Nada, nada, nada. Tá, Já disse isso muitas vezes. interessante essa parte aí, né? Aí diz É, assim, efetivamente, o amante tem em si algo de mais divino do que o amado. É a isso. divindade que o inspira. E por isso os deuses consideram maiores honras a Aquiles do que a Alceste, ao Pois. encontro para as ilhas dos bem-aventurados. Primeiro, ele tá dizendo que, né, que o amado, aquilo que o amado faz, é como se tivesse um peso um pouquinho maior do que aquilo que o amante faz, né? Quando ele diz assim. Calma, calma. Pois é, deixa eu ler. Ora, se não restam dúvidas de que os deuses avaliam ao mais alto grau essa forma de mérito que se associa ao amor, não é menos certo que admiram e apreciam ainda mais nas suas recompensas quando é o amado que dá mostras, amado é o mais jovem, que dá mostras de É. afeição pelo seu amante do que no caso inverso. Do que o Erastes, sim. Não está Exato. bem lido. Vai lá atrás, que não leste bem. Já, A quem é que os deuses, a quem é que o Eros ocorre? não, pois é, tem essa questão, aí ele vai trazer, com a continuação da leitura, ele vai trazer outra informação aqui, né? Aí ele está falando, né, do mais novo, aí, efetivamente, o amante, que é o mais velho, tem em si algo de mais divino do que o amado. Ora bem, É a ora bem. divindade que o inspira, né? E por como é que vês isto? Isto deu Eu, origem a grandes discussões em sala de aula. Oh, é, eu vejo que o amante, por ser mais velho, tem mais conhecimento, tem isso, mais prudência, maturidade. tem mais maturidade, tem mais virtude, né, do que o mais jovem. Então, por isso, por ele ser o mais velho, que faz todo sentido com aquilo que o Fedro diz no início do discurso dele, né, que o Deus, o Eros, por ser o mais velho, traz mais honrarias. Então, por ele ser o mais velho, ele é mais honrado, né, e a divindade beneficia ele muito mais, né? Isso, é isso mesmo. É mais digno de receber. É o mais velho
que geralmente, neste modelo, é o mais velho que é tomado de amores pelo mais novo. O mais não quer dizer que não haja razões físicas também. Isso também há. A beleza física também existe. A atração também existe. Estás aí cheio de mosquitos. O que é certo, o que é certo é que o amado, como eu há bocadinho dizia, é muito mais passivo. Não é o amado que é atingido pelo Eros. Não é. É o amado, o amante. Porque é o ativo. Não é por acaso que o verbo grego está assim. É o amante. E o amado, o particípio passado do verbo. O amante é aquilo que age. Ora, como a virtude só tem realmente valor através da ação, o amante é aquele que ama. O É, que sucede com o Aquiles de extraordinário é que o Aquiles tem um valor enorme, uma vez que ele é amado, mas é ele próprio, amado, recebe diretamente do Eros. eu acho que não é isso que ele está dizendo. Então, Eu entendi de uma forma diferente. Eu estava tentando analisar qual era a diferença, né, do que ele está dizendo de um para o outro, porque ele diz assim boa. que o amado, né, ele, se não restam dúvidas de que os deuses avaliam ao mais alto grau, né, Isso. essa forma de mérito que se associa ao amor, ou seja, Oh, quando parte do amado, do mais jovem, ele tem isso, é isso mesmo, é os isso. deuses, eles conferem um mérito muito maior, né? Isso Mas é só um que herói. É um calma, herói. tá? Não, não, não. É porque é assim, os deuses eles beneficiam muito mais os mais velhos, os amantes, né? Isso que os amantes, por serem mais, como já foi falado, terem mais experiência, terem mais conhecimento, né? Tem todos serem mais honrados, os deuses inspiram eles muito mais. Mas só que não é não é comum você ver uma jovem que vê um jovem que é na maioria das vezes é muito mais passivo, aquele que, né, tá sempre só observando, quieto ali, o É, aluno é. é sempre mais ativo, né, mais proativo. Então não é comum ver um mais jovem fazendo alguma coisa. Então ele diz, mas quando esse jovem faz, os deuses olham o feito dele com muito mais mérito. É isso que ele está Muito dizendo mais, aqui, né? muito mais. E é por isso que Muito ele diz que o Aquiles, né, que era o mais jovem, teve um mérito muito maior, né? exato. Porque aí deu-se uma inversão. Aí foi o Eros que deu, deu realmente ao mais novo o papel que vulgarmente é dado ao mais velho. E Inverteu. inverteu. É este sentido de inversão do Eros, a ambiguidade do Eros, que muitas vezes leva o ser humano a perder-se com muita facilidade. Nós, muitas vezes, quantas vezes perguntamos, então, mas tu amas-me do mesmo modo que eu te amo? Como é que se mede uma coisa dessas? O que é que está aqui em causa? O valor da passividade e da atividade. E isto no ser humano, vulgar, que somos nós, não é? E o que é que dizemos da nossa linguagem vulgar? Ele não a merece. Ele não o merece. Isto é, casou com ela, mas ela não o merece. É a diferença, a ambiguidade do Eros, do passivo e do ativo. O que é extraordinário no Pátroclo e no Aquiles é que quem, em princípio, por virtude, tem o poder da ação, não o faz, inverte-se. É aquele que é passivo, que está à espera, que está atento, como tu disseste, e que está sempre à espera, que vai ser alvo, vai ser distinguido pelos deuses. Porquê? Talvez os deuses tenham reconhecido em Aquiles a heroicidade, ou então tenham reconhecido nele o desejo de salvar o outro, o amor por Patroclo. Não sei, não temos uma justificação. Sabemos é que
os deuses se decidiram por, ou Eros, se decidiu por dar a sua força ao mais fraco. Entendi. Interessante, né? O É discurso muito, muito, do Fedro muito, aqui. muito, muito, muito. Essa passagem, só essa passagem do Aquiles aqui me fez, né, que a gente está lendo aqui do amante do amado, me fez entender fez sentido em todo o discurso que ele tem feito desde o início lá, né? Sim, sim. É muito importante não se perder nunca esta, já a tua palavra, nunca percas nestes diálogos em que as relações humanas são próximas, nunca percas de vista esta relação entre Erastes, aquele que ama, o amante, e o amado, o pai de cá, aquele que nunca percas, porque o Sócrates é um trocista disto, é um trocista. Troça é sério e ao mesmo tempo faz troça dos outros, porque ele em princípio terá a função do Erastes, daquele que ama, mas também gosta de ser pai de cá, também gosta de ser amado. E então, o que é que ele faz? Faz de conta, não é? Não sei se tem no Brasil esta palavra, é sonso. Conheces a expressão? Conheces, tem. É Esse, sonso. Faz de conta do contrário. Nunca diz aquilo que pensa. Nesses campos emocionais. Faz-se de parvo, como nós dizemos. Faz-se de parvo. E esta relação entre Erastes Paidica com Platão é um grande problema. Vê-se isso em Alcibiades, não é? Vê-se isso com Ágaton. Não é? Muito bem. saúde. É? É. O, é isso, né? Tem um grande encanto. Né? Tem um grande encanto. Temos é de ver isto com muito cuidado. Repara que. Bem. Uh, mas tem um grande encanto. Temos é de ver isto muito devagarinho. Mas se vimos isto muito devagarinho, vais ver aquilo que se transforma, não é? Na maneira de entender as coisas. Sim. Bem, E o Pausanias aí. verá se há mais alguma coisa? E por isso os deuses concederam maiores honras a Aquiles do que ao Sete, ao enviá-lo para as ilhas dos bem-aventurados. Aí está, por minha parte, o que tenho a declarar-vos sobre o amor. Ele não é só o mais antigo e venerável dos deuses, como o que tem mais poder para levar os homens a alcançar o mérito e a felicidade, Pronto. tanto na vida como na morte. Ou seja, Exato. né, ele não é só o mais velho, não é só a questão de ser mais velho, mas ele dá méritos também para aquele jovem, para o amado, que consegue se sobressair, né, por mais dificuldade que tenha, a gente dá dificuldades, né. Então, o Eros, ele é capaz de conceder maior mérito e felicidade para os mais jovens, né? Não só a questão das honrarias para quem é mais velho, tanto na vida como na morte, no caso do Alceste lá, né, que foi para a Ilha dos Bem-aventurados. Aí vem o discurso do Pausanias aí, né? Vem o Pausanias, sim, senhor. Vem o Pausanias. Mas a Eu gente estou a lê ver hoje aqui. o Pausanias, Né? Jorge? Vamos ler pelo menos o início. Eu até tinha pensado, já não vai dar, mas eu tinha pensado ler até 382D. Perdão, 182D. 182D. Porquê? Porque este discurso do Pausanias tem duas grandes secções. Uma primeira secção, uma secção de definição, e depois uma segunda secção, que é o Eros, examinado, pensado apenas na cidade de Atenas, que é precisamente a cidade de Sócrates e é Mas precisamente a cidade de Platão.
Isso a partir de 182D. Mas é muita coisa, E Jorge. daí? A gente ainda Diz? tá, deixa eu tirar o negócio da frente. A gente ainda tá Não sei se nas, a consigo. gente ainda Não tá, sei ainda se tá, consigo. consegue não, a gente ainda tá na 180 ainda. Eu sei, mas não, porque agora, sabes, agora vem uma distinção fundamental que vamos ler, que é esta distinção entre os dois eros. Para os Anias não há um eros, há vários. Uhum. E ele vai estabelecer distinção entre dois principais, vai caracterizá-los e a coisa não é tão simples assim. Não é tão simples assim. É. Então, vamos avançar com isto? Ok. Ah, quiser ler, pode ler. Eu. Então vou lá, vou iniciar o Pausanias. Eis as tuas palavras. Não me parece lá muito feliz, Fedro, está essa simplicidade com que o tema nos é lançado e se reclama de nós um panegírico do amor. Estaria bem, claro, se houvesse apenas um Deus amor, mas não é o caso. E visto que não há apenas um, o caminho mais correto é definir previamente a qual dos amores convém dirigir os nossos elogios. Vão assim tentar corrigir a tua falta. Quer dizer, procurar, antes de mais, definir a espécie de amor que devemos elogiar e, em seguida, um elogio condigno da sua divindade. Muito retórico. Mas vê lá com cuidado isto tudo, ou vamos ver os dois. Uhum. É, ele diz que o que o Eros, o que o Fedro, o discurso que o Fedro disse anteriormente seria muito bom se existisse apenas um Eros, mas só que Ora, para ele não existe, né? Existe dois. ora, Não me parece lá muito feliz, Fedro, essa simplicidade que ora. o tema nos é lançado e se reclama de nós um panegírico do amor. Estaria bem. O que é panegírico mesmo, hein, Jorge? Elogio, elogio, Ah, o elogio. panegírico. Uma, uma, um elogio que descreve, não é? Um elogio que descreve completamente aquilo de que estamos a falar. Por isso é que é pan, é todo. Aquilo que é a totalidade daquilo que nós podemos dizer de alguém. Panegírico. E daí vem. Sim, interessante. Panegírico. É um discurso, texto, homenagem com o objetivo de exaltar, louvar e enaltecer as virtudes de alguém ou de algo. Isso. Eu prefiro os ingredientes. Interessante, é isso mesmo. Bora ver aqui. Panegírico. Que o tema nos é lançado e se reclama de nós um panegírico do amor. Estaria bem, claro, se houvesse apenas um Deus amor, mas não é o caso. E visto que não há apenas um, o caminho mais correto é definir previamente a qual dos amores convém dirigir os nossos elogios. E que problemão, né? É. Vou, assim, tentar corrigir a tua falta. Quero dizer, procurar, antes de mais, definir a espécie de amor que devemos elogiar e fazer em seguida um elogio condigno da sua divindade. O que diz ali na Ah, um nota de elogio como rodapé? deve ser, como deve ser. Não como tu fizeste. É uma crítica. Repara bem como ele está a retirar valor ao discurso do Fedro, porque está a dizer, aquilo que tu disseste é muito simples, se as coisas fossem como tu dizes, mas não é, não é, é diferente. E então avança a sua tese, avança a sua tese, não há só um Eros, há vários. E aqui o vários o que é, só para lançar a questão, é que são dois deuses, de facto, mas à parte disso, para nós, neste momento, nesta idade, são dois pontos de vista de ver o amor. São dois pontos de vista. Vamos lá ver agora como é que isto vai. Isso. Tem essa nota de rodapé aqui, deixa eu ver, Não sei. a 27 ali. Seguindo as boas regras da Ah, retórica, claro. Pausanias estabelece como primeira condição a necessidade de definir o Bonito. objeto do discurso. Agaton e Sócrates farão o mesmo. É. Né?
Aí, quiser continuar, Jorge, pode continuar aí. Queres que leia? É? Se não quiser, eu Ou queres? leio. Pode ler, não É tem problema. mesmo. Vê lá se há mais alguma coisa. Ou nada. Não, é só isso mesmo, Acho né? que não há, acho que não há, acho que não há, É, acho que não há. Então avança. é bem conhecido de todos nós que não há Afrodite sem amor. Se houvesse, portanto, uma só Afrodite, teríamos também um só amor. Mas o fato é que há duas, como tal, necessariamente dois amores. Sim, porque a existência das duas deusas nem tem discussão. Uma, a mais antiga e que não teve mãe, é filha do céu. E eis a Afrodite, que designamos também de Celeste. Exato, Uranões, exato. A outra, a mais recente, é filha de Zeus e de Dione. E eis a Afrodite a que chamamos popular. Deixa eu ler É, essa, Pandemos, Pandemos. deixa eu ler essa nota de Aquela rodapé. que é do povo, que é de todos. A Afrodite de todos. A outra só alguns. A outra não é Deixa eu para ler, todos. deixa eu ler essa nota de rodapé aqui. As duas variantes da lenda sobre a origem de Afrodite refletiam-se no culto. Em Atenas havia Ai, um templo dedicado a cada uma delas. A Afrodite Pandemos, popular, devia primitivamente ter sido considerada como divindade protetora dos demói e das Heitaireias, Heterai, heteria, a porém, família. no fim do século, só um segundo. Porém, no fim do século V, já tem atribuições idênticas às da Vênus, meretriz em Roma. É. A sermos exatos, portanto, impõe-se e chamamos popular ao amor que acompanha esta última. E demos ao outro a designação de celeste. Ora, Exato. se é certo que todos os deuses têm direito ao nosso louvor, cabe-nos, no entanto, delimitar o âmbito específico das suas competências. É, afinal, o que se passa em toda e qualquer atividade. Nenhum ato, considerado em si e por si mesmo, é belo ou vil, tal como as nossas ocupações de agora: beber, cantar, conversar. Nenhuma delas tem por si mesmas qualquer beleza. O que determina essa qualidade num ato é o seu modo de realização. Se o realizamos de forma bela e digna, ele resulta belo. Em caso contrário, vil. Assim acontece quando amamos. Nem toda espécie de amor é bela e digna de elogios, mas apenas aquela que nos incita a amar com nobreza. Olha aí, Isso. Pois, olha aí, é uma coisa importante para ti. interessante. Olha aí, quando tu dizes olha aí, olha, aí está uma coisa importante. Interessante. Então, para ele, não existe só uma espécie de amor, existem dois, porque Não, existem duas Afrodites, né? Aí ele é, faz a divisão aqui entre a Celeste e a Popular, não é isso? é popular. Aqui é todos, aquela que é própria daquela que existe entre as comunidades, nos bairros, nas tribos, nos demói, entre as pessoas vulgares, entre o povo, mas não entre a aristocracia. Se existir a aristocracia é porque o aristocrata está pervertido e já não tem lugar. Se está pervertido, já não vai ao banquete. É, aí ele diz assim, sim, porque a existência das duas deusas nem tem discussão. Pois, Uma, a mais antiga, né, ele traz a questão da antiguidade aqui, né, que o Fedro tinha falado antes. A exato, mais é do antiga Pedro. e que não teve mãe, né, não teve mãe, ou seja, não teve origem também. É Isso. filha do céu,
E eis a Afrodite, que designamos também de Celeste. A outra, ou seja, a mais recente, é filha de Zeus e de Dione. E eis a Afrodite a que chamamos popular. A sermos exatos, portanto, impõe-se que chamemos popular ao amor que acompanha esta última. Tá? E demos E ao agora luta. caracteriza. Oi? Nada. Diz tu que agora vai caracterizar. É. Ora, se é certo que todos os deuses têm direito ao nosso louvor, cabe-nos, no entanto, delimitar o âmbito específico das suas competências. É afinal que se passa em toda e qualquer atividade. Nenhum ato, considerado em si por si mesmo, é belo ou vil, tal como as nossas ocupações de agora: beber, cantar, conversar. Nenhuma delas tem por si mesmas qualquer beleza. O que determina essa qualidade num ato é o seu modo de realização. Se o realizarmos de forma bela e digna, ele resulta belo, em caso contrário, vil. Eita. Aristóteles. Aristóteles. Aquilo que permite que a virtude o seja é aquilo que fazemos com ela. É o ato. A virtude por si mesma não interessa. Aquilo que importa é o ato virtuoso. Daí a ética também. É isto Sim, que está aqui presente. E muito. E muito. é o seu resultado final, né? Como ele vai Isso, dizer. exatamente. E no É, fundo é a prática. É a prática. é, É o que eu faço. que ele diz, nenhum ato considerado em si por si mesmo é belo ou vil, né? Ora bem. É Porque como beber, cantar e conversação que eles estão fazendo, isso não é belo ou vil. O que é belo ou vil é o resultado disso, né? isso. Nenhuma delas tem por si mesma qualquer beleza. O que determina essa qualidade num ato é o seu modo de realização. Ou seja, o discurso deles não é belo e nem vil, mas a maneira como eles realizam tal discurso, o resultado final, é que vai determinar se ele é belo ou não, né? Ou vil. Põe isso nos nossos dias. Se estivesse aqui o Ericsson, ele viria isso, vê bem o jogo que existe entre as ideias, a ideologia e a prática ideológica. O fazer, o tornar a ideologia prática, ativa. Porque é isso que dá o valor à ideologia. Sem isso é teórico. E assim estamos nós na nossa vida toda. Nossa vida política, social, não é? Aquilo que fazemos não é aquilo que, na verdade, intelectualmente até podemos Ah, tá, dar entendi. louvor. Está aqui. Está nos gregos isso. E de que maneira? Assim acontece quando amamos. Nem toda espécie de amor é bela e digna de elogios, mas apenas aquela que nos incita a amar com nobreza, aquilo que é nobilitante, né? Isso. Como dizia o Aristocrático, Aristóteles. É, no sentido grego. Atenção. é. Bora, continua a leitura? Tu quer ler, Terá Jadson? só mais coisas. É? Aqui, repara bem que há vários aspectos que futuramente serão aristotélicos. O ato, a realização, a enteleria, o realizar na prática, no ato. Eh, isso, isso é aquilo que fará com que o amor realmente se mostre vulgar ou nobre. É aquilo que eu faço.
com as minhas emoções, com as minhas atrações, se as domino ou se sou por e simplesmente um animal. Daí o cunho consciente, intelectual, etc. Complicação. Grande discussão. Mas aqui não conseguimos. Ora bem, o amor correspondente à Afrodite popular, como popular que é, no seu sentido, no seu pleno sentido, deixa ao acaso as consequências dos seus atos. E tal é justamente o amor em que se comprazem as pessoas vulgares. Pessoas, antes de mais, a quem é indiferente apaixonarem-se por mulheres ou por rapazes. Em segundo lugar, que amam neles os corpos, de preferência às almas. E essas mesmo só as mais destituídas de inteligência que conseguem encontrar. Na verdade, tudo o que procuram é a satisfação dos impulsos, sem se importarem com o que é ou deixa de ser digno. Daí que os seus atos, inteiramente ditados pelo acaso, possam resultar umas vezes bem e outras vezes mal. E eis porque, na origem desta espécie de amor, está a deusa que é, de longe, a mais recente das duas, e que participa pelo nascimento de ambos. Os mais recentes das duas. Desculpa. Os sexos, o feminino e o masculino, está mal dito. Quanto ao amor da deusa celeste, ela é, antes de mais, a deusa que não participa do sexo feminino, mas tão só do masculino. E aí têm vocês honra pelos jovens. E que, além disso, por ser a mais antiga e venerável, não conhece o excesso, a híbris. Muita coisa aqui, muita Sim, coisa complicada, sensível, sociologicamente discutível, nos dias de hoje, muito complicado. sim. Deixa eu beber uma água aqui com a minha garganta. Tá? Ai, ai. Hum. Ora bem, o amor correspondente à Afrodite popular, como popular que é, tem uma nota de rodapé aqui, né, João? Deixa eu ver aqui. Aqui, Não sei. 29. A Afrodite popular representa o amor excessivo, Exato. conduz à violência, Olha o híbris, híbris, aqui está, aqui está. como foi precisamente o amor de Zeus por Dione. Isso. Ah, Violou-a. é, Zeus violou Dione. é curioso que tudo aquilo que Platão faz referência ao popular, ele sempre quer dizer que é algo excessivo, exagerado, vem da democracia, né? Vem que é a maioria, né? Que se refere à maioria. Então, é violento, né? Sempre tem É, algo assim. é irracional. É irracional. Exatamente. É irracional. O amor correspondente à Afrodite popular, como popular que é, no seu plano sentido, deixa ao acaso as consequências dos seus atos, ao acaso, à sorte. É o acaso, é uma questão de Thierry, a palavra que lá está, grega. É uma questão de sorte. E tal é, justamente, o amor em que se comprazem as pessoas vulgares, né? Pessoas, antes de mais, a quem é indiferente apaixonarem-se por mulheres ou por rapazes. Em segundo E lugar, agora? Complicado. Complicado. é, pessoas, antes de mais, a quem é indiferente apaixonarem-se por mulheres ou por rapazes. Em segundo lugar, que amam neles os corpos, de preferência as almas, e essas mesmo, só as mais destituídas de inteligência que conseguem encontrar. Ou seja, o que ele está dizendo aqui
é que essa Afrodite popular, ela é muito mais excessiva, é muito mais popular, é muito mais irracional, é dada às pessoas vulgares, né? As pessoas que se apaixonam, que é indiferente a se apaixonar por homem ou por mulher, né? Que ele está dizendo aqui. Em segundo, que amam neles os corpos de preferência, as almas e essas mesmo, só as mais destituídas de inteligência que conseguem encontrar. Só quem consegue encontrar essa Afrodite popular são as destituídas de inteligência. São os irracionais. Racionais. Coisa, não? É o irracional. Pô. E há aqui um problema muito grande que surgirá noutros diálogos, sobretudo no Hípias, ou já surgiu historicamente, que é o facto de o amor, o Eros, se for o Eros celeste, exigir sempre uma decisão, uma opção. Pode haver paixão, mas a paixão não é cega, porque se for cega, o Eros é popular. O Eros, se provoca cegueira, é um pathos, é uma paixão. E, portanto, a pessoa não sabe o que faz e, mais importante, que é o que está aqui dito, nem quer saber. O que é que está aqui dito? É algo muito importante. E essas mesmo, só as mais decididas que se conseguem encontrar, na verdade, o problema é a satisfação dos impulsos, sem se importarem com o que é ou deixa de ser digno. A arete. Quanto menos, epá, não quero pensar em nada, eu só faço o que faço. Não é? Pense na prostituição. Não há virtude aí. Aí eu nem quero pensar quem é. Eu vou lá para aquilo que nós sabemos. E acabou. Acabou-se. Esse é isso que está aqui em causa. A prostituição na Grécia, e vem aqui, e vai aparecer no Pausanias isso, a prostituição é algo de absolutamente condenável para os gregos, sobretudo em alguns estados, em algumas cidades. É tido como indigno, tido como animal. Porquê? Porque não tem virtude alguma. Porque qualquer outro ser o poderia fazer. Porque não há decisão. Há pura e simplesmente impulso. É. Na verdade, tudo que procuram é a satisfação dos impulsos, Pois. sem se importarem com o que é ou deixa de ser digno. Isso. Interessante essa passagem aqui, né? Muito. Desse Eros popular que o Pausani está falando. Isso que tem relação com o meu trabalho, com a minha dissertação, né, também. Tem. O tipo Tem. de Eros. Claro que tem. E de que Pensando aqui. maneira? É, O tirano é este. O tirano é este. Este é o tirano. sim. Porquê? Porque não te deixa pensar. Nem quer que tu penses. Aliás, o Pausanias vai falar dos tiranos aqui adiante, não é por acaso. Dos tiranos, é legal. Vai falar do tirano, no que diz respeito na sua relação com o Eros. Uhum. Vai. Lá mais adiante. Daí que os seus atos, inteiramente ditados pelo acaso, possam resultar umas vezes bem e outras vezes mal.
Deixa eu ver ali, o 30. Com esta descrição do amor popular, compare-se o discurso de Lísias e o primeiro discurso de Sócrates no Fedro. É muito, muito interessante isso aqui, né? É. Ou seja, a sorte, né? Tá lançada a sorte aí. Se for bom, é porque a sorte assim o quis, né? Se for mal, ou seja, não é nada pensado, refletido, raciocinado, é algo deixado ao acaso, à solta, né? Algo de qualquer maneira, algo que pertence às pessoas vulgares, irracionais, que ele está dizendo aqui, né? Esse Eros, né? O Eros tirânico, né? Que o Platão vai falar lá no Sim, livro 9 da República, da República, sim. né? Justamente tem essa relação com a satisfação dos impulsos, né? Sem, é, sem se importarem com o que é ou deixa de ser digno. Isso é muito importante. Sim, Isso é um aspecto filosófico. O que é que tu vês aqui? eu estava eu estava estudando terça-feira, agora dia 9, eu vou fazer uma apresentação, né? O título da minha apresentação é O Tirano é Escravo de Si Mesmo. Ou seja, E é, ele é escravo dos seus próprios desejos, dos seus próprios e é apetites. mesmo. É aquele cara que só procura a satisfação dos seus próprios impulsos, né? Sem se preocupar com aquilo que é digno, aquilo que é certo, que é correto, que é adequado. Aí, numa parte do meu discurso, eu vou dar um exemplo de um banquete, né? Diz assim, eu ler aqui para. Eu estou falando sobre a questão da liberdade, né? Que o problema surge quando essa busca por liberdade deixa de ser um pilar social. Peraí, já é aqui mesmo? Não, não, não. Peraí. Tá. Deixa de ser um pilar social e passa a ser uma sede insaciável, uma sede absoluta que não tolera qualquer tipo de frustração. Ao valorizar a liberdade acima de tudo, de toda e qualquer outra virtude, seja acima da justiça, da moderação, da coragem, a sociedade simplesmente começa a desmantelar a ordem e o respeito às regras mais básicas de convivência. Aí, a crítica não é a liberdade enquanto a capacidade legítima de autodeterminação. Ninguém está atacando o livre-arbítrio. A crítica recai sobre a degeneração dessa liberdade, né? Que a a democracia ela não é o oposto da tirania, ela é a degeneração final, né? A tirania é a degeneração final, é a putrefação final, né? Aí vai chegar num exemplo, né? Deus diz assim, é como estar diante de uma daquelas mesas gigantescas de um buffet livre e infinito. De um lado desse buffet há uma salada altamente nutritiva, super colorida. Do outro, uma bandeja com os 10 pedaços enormes de bolo de chocolate recheado, pi- pingando Estou-me a calda, rir. pingando calda, né? Muito, muito engraçado. Aí, a pessoa, diante do buffet, inebriada É. por essa ideia de que pode comer o que quiser e na quantidade que quiser, decide que a salada e os 10 pedaços de bolo têm exatamente o mesmo valor, porque ambos estão ali disponíveis. Se está disponível, eu vou comer o que eu quiser, né? Exato, Sem exato. Isso refletir, sem mesmo. raciocinar, sem deliberar, como diz Aristóteles. Isso mesmo. Puramente porque ambos estão no menu e ambos vão trazer algum nível de Isso, satisfação na hora de mastigar. isso mesmo, isso mesmo. E no Isso mesmo. começo, a sensação de não ter restrições é fantástica. É uma É, delícia, é né? isso mesmo. O primeiro pedaço de bolo é sempre incrível, mas, mas o pâncreas Mas o pâncreas dessa pessoa não quer saber se a montanha de açúcar foi consumida em nome da liberdade individual. Muito engraçado.
Muito, e é uma coisa muito engraçada. É muito brasileiro, muito, 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 muito. Pelo o humor que é tão engraçado. E É, está tão bem conseguido, tão bem, é. porque muito. Interessante, né? Aí, aí para finalizar, ele diz assim: se não houver um critério de escolha, se não houver um não interno, o corpo físico simplesmente colapsa. O estrago é real, independentemente da ideologia de quem está comendo. Claro, Essa imagem do buffet livre traduz perfeitamente a mecânica da alma sem filtros. é, O perigo de não saber dizer não, né, a si mesmo é que a mente vai perdendo, aos poucos, a isso, força muscular da moderação. É se o é isso músculo mesmo. se atrofiasse, né? Aí eu, aí eu continuo aqui, né? Ah, Vai. muito bem, parabéns, está muito bem. A ideia central está muito bem definida. Os exemplos são ótimos, porque são exemplos de todos os dias, em que as atrações, os apelos, não só por aquilo que é livre, eu não tenho de pagar, como também para a minha gula. Se calhar há uns que vão logo comer o bolinho de chocolate e estão-se borrifando lá da salada sem nutritiva. Cá, saber do que é nutritivo. O bolinho de chocolate é que é muito bom, é aquilo que me atrai. Os que são mais equilibrados, está bem, este chocolate eu como depois, mas vou comer aquilo que interessa. Ou seja, os graus de discernimento, de racionalidade, que estão aí, mas a ideia central, que a liberdade, de facto, não é a desorganização e acaba por colapsar. Não é? A liberdade colapsa completamente e deixa de o ser. Não só ela resulta de uma tirania, quanto institui uma tirania. Isso é muito importante, aquilo que tu disseste aí. Muito importante. Oxalá as pessoas que estejam presentes percebam, coloquem em si próprias e não sejam preconceituosas, que é a coisa mais simples que pode acontecer. Sim. E se calhar vão confundir o chocolate com o nutritivo. Se calhar vão achar que o chocolate é nutritivo e que a salada faz mal. É capaz. E que a salada é aquilo que faz mal ao pâncreas e, e que o chocolate é o que alimenta o cérebro. Por acaso até alimenta. Mas pronto, era engraçado. Eu gostava de estar aí, como se costuma dizer, como uma mosca, para ver como é que corre. Muito engraçado. Mas está É, muito bem, muito bem. Isso é produto de um amadurecimento muito grande do pensamento no que diz respeito a estes assuntos diretamente relacionados com a filosofia antiga. Sem dúvida nenhuma. Muito bem, muito bem. obrigado. Que tens O, de é, texto? eu, tem uma série de exemplos que, quando a gente estuda a filosofia antiga, muitas vezes é difícil, né, trazer para aquilo que a gente vê e vivencia hoje, né, para os tempos modernos, né? Era Mas, boa, tu escolheste. Tu escolheste uma muito boa. é, Muito bem, desculpa. Desculpa. não, é isso, né? Agora, Ah, tu não te esqueças, se me permites, não te esqueças de eh, encontrar, de citar, que foi aquilo que o Erickson não fez, não te esqueças de citar obras clássicas que suportem também como ponto de partida aquilo que estás a dizer ou como conclusão daquilo que estás a dizer. Cita. Se for Platão, é Platão. Se for Ana Arendt, é Ana Arendt. Se for outro qualquer, tanto faz. Não te, num âmbito académico, quem vai assistir, sobretudo quem vai avaliar, quer saber se ele está a falar porque quer falar ou se ele leu
e se ele sabe realmente quais os autores, de que está a partir. Não te esqueças disso. Foi uma das falhas da comunicação do Harrison. Muito bem construída, a ideia central muito bem encontrada, mas que é da fundamentação académica do assunto? Bah. Ou muito pouca. Interessante. No texto dele, o texto dele é muito interessante. Muito interessante. E terá uma boa nota, se for avaliado. Terá uma boa nota, mas poderia ter uma muito melhor nota se ele não realmente não tivesse desleixado os seus cuidados mais metodológicos. Foi isso que eu lhe disse na recensão que fiz, que já te enviei. Enviei-te ontem. Os prós, os contras, o que está bem, o que não está bem, o que está mal, pus lá isso tudo. Como se faz uma... Aí tomei a posição de, olha, fui arrogante e tomei a posição, realmente uma posição de avaliação professoral. Mas fiz porque achei que era útil. Dizer, porque provavelmente nenhum colega meu vai fazer isso com o trabalho dele. São raros aqueles que fazem. E ele ali tem o que está bem, o que está mal, o que podia estar, como é que poderia ficar, está lá tudo. Há uma falta muito grande disto. Aí, não sei como é, aqui há. Só a minha geração é que tem esse sentido. Os outros têm mais que fazer. Só querem os louros, nada mais. Querem a coroa de louros, mais nada. Mas, olha, já nos dispersamos. Mas essa comunicação quando é que é? Terça-feira, dia Terça? 9. Falta pouco. Mas já está. E tu vais ler ou vais dispor? Não gosto de ler, não. Ótimo. Leva as folhas com os tópicos, já tens sublinha as ideias principais para não te confundires no teu texto, sublinha com uma cor diferente aqueles conceitos, aquilo que tu queres realmente, para não te perderes. Mas é muito melhor o que tu fazes. Assim é que é. Foi outra coisa que eu disse ao Eris, para não ler. Era uma pena ter lido. Porque assim, a certa altura, as pessoas estão a ressonar, não é? Já está tudo. A gente, falta 14 minutos, a gente podia parar aqui, né, Jorge? É melhor. Melhor, né? Eu Não vou vale parar a pena, porque depois até a ficamos a gravação. meio. Mas Para a aquilo que gravação. vimos ficou bem visto. Ficou bem visto. Hoje ficou bem. Melhor é encerrar a gravação, senão depois... Tá.